Meus amados, paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, capítulo 7, os versículos 24 ao 29. Enquanto os irmãos procuram o texto, queremos dar um bem-vindo ao irmão Gleidson, que está conosco nesta noite. Para nós uma grande alegria, ele está lá atrás. Irmão Gleidson, bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Vamos dar um bem-vindo ao nosso irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus o abençoe, irmão Gleidson. Sinta-se bem em nosso meio em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, os versículos 24 ao 29. Vamos ler como sempre fazemos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Deus abençoe. Temos orado, os irmãos. Podem tomar os assentos. Meus amados irmãos, quero agradecer a Deus por esta grande oportunidade que Ele nos dá de estarmos novamente em sua casa, depois deste final de semana tão abençoado por Deus, onde fomos edificados nos cultos, na nossa escola também. O Senhor nos dá a oportunidade de estarmos de volta a esta casa de oração. E nesta noite, tendo o propósito de, juntamente com os irmãos, adorarmos ao Senhor e estudarmos mais um pouco a palavra do nosso Deus. Glorificamos a Deus, portanto, por este momento tão especial. Os irmãos que têm nos acompanhado sabem que nós estamos falando neste momento, estamos vendo na Bíblia algumas coisas em relação à oração. Estamos ainda dentro desta passagem que temos lido com os irmãos, é de onde partimos, mas os irmãos devem recordar que estamos falando sobre o reino de Deus, e já para finalizarmos esta questão, falando sobre o esforço que cada um de nós devemos empreender para o bom andamento da obra do Senhor nosso Deus. E dentre as coisas que temos destacado com os irmãos, chegamos, portanto, à questão da oração, dizendo aos irmãos que precisamos nos esforçar em oração. Já considerando algumas coisas com os irmãos, ou já temos considerado algumas coisas nesse aspecto com os irmãos, nós vamos voltar, portanto, à questão. Mas lembrando, os irmãos, que devemos ter sempre em mente que no ambiente que nós estamos inseridos fisicamente, porque espiritualmente nós estamos dentro do reino do Senhor nosso Deus, que está estabelecido sobre a face da terra, e que é conhecido através da igreja, ou que se expande através da igreja. Onde está o governo de Deus, está presente, portanto, o reino do Senhor nosso Deus. Logo, meus irmãos, precisamos lembrar que fisicamente nós estamos em meio a um ambiente hostil, que não favorece a nossa fé. Antes, pelo contrário, ele é contra a nossa fé, ele é contra os nossos princípios. Se nós não tomarmos cuidado nessa questão sobre a necessidade de nos esforçarmos em oração, nós vamos viver muito aquém do que de fato é o reino do Senhor nosso Deus.
Mas se procurarmos fazer da oração uma prática diária, um exercício, sempre em atividade nas nossas vidas, nós viveremos, portanto, o reino de Deus com maior intensidade. Desfrutaremos do reino de Deus como ele é. E poderemos, amados, alcançarmos aquilo que Deus tem reservado ou preparado para aqueles que ele o amam. No que diz respeito a este tempo, como foi dito pelo irmão no domingo na escola dominical, a esta dispensação, nós poderemos, portanto, experimentar, gozar, desfrutar destas coisas. Portanto, meus queridos irmãos, eu gostaria que os irmãos rapidamente lembrassem que isto é e isto deve motivar-nos, cativar-nos, trazer motivação, é um convite divino à questão da oração. Deus se revela, portanto, a nós. Ele tem o propósito de se tornar conhecido a nós através da oração. Já falamos que a oração é um dos pilares que diferencia o cristianismo dos demais ismos existentes por aí. Afinal de contas, nós falamos com quem nos ouve, com quem nos vê, com quem nos atende e vem ao nosso encontro. A nossa oração, jamais ela ficará sem resposta, se de fato o nosso coração tiver uma atitude correta, uma motivação correta. Nós receberemos a resposta de Deus para as nossas vidas. Dentre as coisas que já temos destacado com os irmãos, vamos rapidamente para o que temos a falar com os irmãos, eu queria que os irmãos considerassem que na terça-feira passada, deixei aos irmãos a questão que a oração, ela é uma fonte poderosa que nos torna mais ousados no aspecto espiritual. Não se trata, irmãos, por favor, entenda-me bem, não se trata de sermos afoitos, não se trata de sermos irresponsáveis, não se trata, irmãos, de invencionices, mas se trata de fato, vivermos o que é o reino do Senhor nosso Deus. Portanto, somos mais ousados se de fato nós orarmos, tendo, portanto, a Bíblia como regra de fé e prática para nós. Logo fiz uma pergunta aos irmãos, quando orarmos? Paulo responde em 1 Tessalonicenses 5,17, dizendo que nós devemos orar sem cessar. Portanto, sempre precisamos estar em oração. Mesmo que a situação que nós estivermos envolvidos nela, o contexto, não nos facilite estarmos de joelhos dobrados, porque os irmãos têm que trabalhar, nós precisamos trabalhar, mas isto não significa dizer que nós não temos como não estarmos ligados ao trono da graça do Senhor nosso Deus. Ao invés de nos preocuparmos, eu não estou falando, irmãos, de projetarmos, eu não estou falando de sermos conscientes, responsáveis, cuidadosos, prudentes. Isto é necessário para todos nós. Mas ao invés de perdermos tantas coisas atordoando a nossa mente e o nosso coração, nós deveríamos envolver mais com a nossa mente nessas questões espirituais, pensarmos mais. Inclusive o apóstolo Paulo nos recomenda, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, está dizendo ele, e não as que são da terra, mas buscai as de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aí vem ele dizendo novamente, pensai nas coisas que são de cima, porque os irmãos sabem que infelizmente nós pensamos mais nas coisas da terra do que nas coisas dos céus. Mas vamos caminhar então. Disse aos irmãos, quando é que nós devemos orar? Precisamos prestar atenção quando nós estamos com o nosso coração ou com a nossa alma intranquila, quando falta segurança interna, paz interna, quando o nosso coração está aflito, quando a alma está aflita, quando parece que a nossa alma está gritando, quando parece haver em nós ou dentro de nós um desespero, quando aparentemente nós estamos num beco que parece não ter saída, e Deus será a única saída para nós. Eu queria lembrar os irmãos que para esta questão tomei por base a vida de Jacó, e nós vamos voltar lá rapidamente, já vamos para frente, temos algumas coisas ainda a considerar, mas volte lá por favor,
no capítulo 32 de Gênesis. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Gênesis 32, os irmãos recordam? O versículo de número 7, amém? Bíblias abertas, eu vou ler para os irmãos, me acompanha aí. Já li na semana passada, mas vamos reler. A palavra do Senhor está dizendo, Gênesis 32, 7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos em 2 bandos, porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Fica claro para nós, evidente, que Jacó está orando ao Senhor. Ele está falando com Deus, embora você não encontre a palavra orar aí, mas Jacó está orando, Jacó está falando com Deus. Continua dizendo ele, menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura não vem me fira, e a mãe com os filhos. E tu o disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Irmãos, vamos pensar mais 2 minutinhos sobre essa questão, para nós passarmos para frente. A oração, se nós vivermos a oração, se tivermos ela como prática, nós sempre teremos em mente promessas que Deus fez para nós. Tenho dito aos irmãos, de acordo com a Bíblia, não sejamos imprudentes, mas as promessas que Deus nos faz, porque Ele conhece-nos, Ele sabe que nós somos limitados, e que nós temos tendência a nos preocuparmos, a nos desanimarmos. Deus sabe que nós temos tendência a pararmos na caminhada. Isso é natural do homem, do ser humano. Logo, irmãos, Deus nos faz promessa, porque Ele sabe que a promessa é uma fonte de motivação para a nossa vida. Nós somos motivados quando sabemos que existe algo que nos espera, e algo de maravilhoso, de extraordinário. Jacó vivera 20 anos desterrado, distante da casa do pai, distante de sua mãe, de seu irmão, mas ele vivera, irmãos, firme, porque ele tinha da parte de Deus uma promessa extraordinária. Deus havia dito para ele, você vai voltar para a terra de seus pais. E Deus tinha dito para ele que o abençoaria de uma forma muito grande. Chegou-se o tempo de Jacó voltar, Jacó está voltando. E ele não esquece que quando ele passou por este lugar, ele passou tão somente com um cajado na mão, com uma vara, com um bastão ou um bordão. Mas agora Jacó volta com 2 bandos. Jacó volta com uma família grande, numerosa. Jacó volta financeiramente falando, grande, próspero. Jacó é um homem mais velho e é um homem, digamos nos nossos dias, Jacó é um homem rico, possui muitas coisas, mas ele sabe que o seu irmão não vai lhe perdoar facilmente. E o que fazer nesta hora? Orar a Deus. Queridos irmãos, nós precisamos entender que as coisas, olhem para cá, que não vencemos com a força do braço, nós vencemos com o poder dos nossos joelhos em terra. Aquilo que não se vence com o poder da espada e nem com a capacidade da persuasão humana, a gente vence com o poder da oração. Jacó enviara mensageiros para falar com seu irmão, e o irmão dele não diz que vai perdoar, o irmão dele não diz nada. O que o irmão dele manda dizer é o seguinte: eu estou indo encontrar com ele, e está indo comigo um bando de homens. Quantos homens eram? Quantos eram? 400 homens.
Claro que humanamente Jacó tinha tudo para ficar preocupado, pois se ele estava temendo só Esaú, imagine agora Esaú com mais 400. Não dava para Jacó pensar que Esaú está vindo para bem, tendo ou havendo, pois ele havia feito o que fizera com Esaú. O entendimento dele é que Esaú vem para cobrar-lhe, vem para feri-lo, vem para machucá-lo. E tanto é, irmãos, que ele divide, portanto, o seu povo e os rebanhos que ele tem em 2 grupos, envia um para um lado, envia para outro. Ele era muito inteligente, mas existem coisas que chega um dia que está no beco sem saída. Jacó saiu de tanta coisa, mas agora tinha um acerto, agora tinha um encontro. E a gente só se dá bem, irmãos, se nós vivermos uma vida de oração. Olhe para cá, por favor. Estou certo do que estou falando. Nós precisamos orar mais. Se nós não orarmos mais, irmãos, nós vamos ficar na mesmice do dia a dia. Não vamos passar disso, de termos alguns cultos que há uma alegria assim maior no nosso meio, mas as coisas não acontecem. Se a gente quiser que aconteça, irmãos, vamos fincar joelho em terra. Pastor Esteu, Deus está dizendo para ti, finca joelho na terra. Olhe para cá, irmãos. Se nós quisermos que coisas aconteçam dentro do reino de Deus, planta joelho em terra. Se nós quisermos ver as coisas mudar, plantemos os nossos joelhos na terra. Senão vai ser a mesmice. Não tem conversa, mas hoje, amanhã o beco é sem saída. Jacó saiu de muitas coisas, agora ele chegou a uma situação que tem que deparar com a situação em frente. O irmão está vindo, e o entendimento dele é, se não pegar um bando, o outro ele pega com certeza. Mas ele lembra que ele tem uma promessa de Deus para a sua vida. Ele lembra que Deus dissera, far-te-ei bem, eu abençoarei a sua vida. Deus lhe tinha feito uma promessa, e ele tem ciência, porque Jacó, eu gostaria que os irmãos entendessem, que Jacó ele está voltando, isso é decisivo na vida de Jacó. Jacó está voltando com vestígios de religiosidade, mas Jacó não está voltando como um homem transformado. Jacó está voltando como alguém que ainda é capaz de lutar pela habilidade humana, escolhe as opções dele, porque primeiro ele devia ter orado ao Senhor, mas primeiro ele envia mensageiro, questões políticas, vai lá e resolve a situação com o meu irmão. E não resolveu, a política não resolveu, a conversa, a diplomacia não resolveu. Todos nós tenhamos certeza disso. Chega um dia na nossa vida que o nosso braço finda. Esse braço de carne, você pode esticar ele, que ele não vai mais. Ele não alcança onde você planeja alcançar. Ele volta com vestígio de religiosidade. Ele volta aparentando ser um homem transformado, mas de fato Jacó não era. Quando ele vê o fracasso diplomático, o fracasso da política, as questões não resolvem. Aí ele divide o povo, numa tentativa ainda de mais um escape. E a Bíblia nos mostra que aí ele ora ao Senhor. Ele faz uma oração, baseado na promessa que Deus lhe fizera, dizendo para Deus, quando ele diz, Senhor, eu passei esse Jordão, esse lugar aqui, só com um bordão. Ele está dizendo, eu estou consciente que até aqui o Senhor cumpriu tudo na minha vida. Mas o meu irmão está vindo aí. Eu te faço um pedido, me livra das mãos dele. Sabe o que Jacó está dizendo aqui para nós, nas entrelinhas? Sabe o que você infere da passagem em questão? Porque nem é preciso ser tudo registrado para nós, é o que interessa. Nós somos seres pensantes. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Jacó estava dizendo para o Senhor aqui neste momento, Senhor, falhou os meus recursos, findou os meus recursos. Mas eu te peço, livra-me das mãos dele. Tem misericórdia da minha vida. Compadece de mim. Compadece da minha família.
Ele faz um apelo ao Senhor dizendo: ó Deus de Abraão, ó Deus de meu pai Isaque. Nesta hora ele ora, e a palavra do Senhor nosso Deus nos diz, meus queridos e amados irmãos, que aquela noite ele fica com seu acampamento, e provavelmente o acampamento em guarda, mas muitos dormindo. A Bíblia nos diz que Jacó não dorme, e não dormindo ele, onde ele estava, olhe bem aí o versículo de número 24 do capítulo 32, porque vamos ao versículo 22, a Bíblia diz, 32, versículo 22, e levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. O aparecimento desse varão, deste ser aqui, deste homem que aparece, é a resposta da oração de Jacó. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque nós vamos vendo aquilo que tenho dito aos irmãos, isso vai afunilando ou vai se encaixando. Deus não enviou para ele uma resposta do céu, não rasgou o céu, dizendo: Jacó, Jacó, eu estou trabalhando em seu favor. O que Deus enviou? Deus enviou, ou o próprio Deus estava lá em uma aparição teofânica. A questão é, há uma presença divina que aparece, e essa é a resposta de Deus para Jacó, e é isto que interessa. O que nós vamos extrair da lição é que a oração, ela não fica sem resposta quando nós oramos de todo o nosso coração. Quando o nosso coração, de fato, ele tem uma atitude correta, não se trata só dos lábios, mas se trata da alma, se trata do coração, do homem interno. Porque minhas palavras não convencem ao Senhor. Mas Deus sabe quando, olhe para cá, Deus sabe quando o meu homem interno se entrega, se rende, quando eu me submeto. Deus sabe quando você diz lá dentro, não com os lábios. Deus sabe quando você diz lá dentro: findou tudo, acabou os recursos, só a tua graça, Senhor, só a tua ajuda, Senhor. Daí eu queria que você lembrasse do que foi dito para nós na manhã de domingo. A questão das pessoas que se entregam com reservas, no caso de Jacó até aqui. Mas chegou o momento que ele tem que se entregar incondicionalmente, sem limites. Ele tem que entregar-se por completo, ele tem que render-se completamente. E olhe para cá, eu repito, Deus não rasgou o céu e bradou de lá dizendo: estou enviando a resposta para você. O que a Bíblia nos mostra é um ser que aparece, e a Bíblia diz que Jacó luta com ele a noite toda. Eu gostaria que você tomasse atenção a esta questão. A oportunidade de Jacó para ter a sua vida mudada era exatamente esta: batalhar a noite toda. Olhem para cá, eis aqui o nosso problema. Essa noite do Jacó ali representa uma noite para nós aqui de oração. Representa esse momento com Deus, que Jacó aqui, olhe para cá, Jacó aqui não está intercedendo por Labão, seu sogro. Jacó não está intercedendo por Raquel e por Lia. Jacó não está intercedendo por seus 11 filhos. Jacó não está intercedendo pelo pai Isaque, que já é velho, e sua mãe com certeza também, Rebeca. Jacó está orando por ele mesmo. Jacó está dizendo assim: me abençoe. Eu quero ser abençoado. Jacó está dizendo: eu preciso. Jacó está dizendo: eu necessito. Jacó está dizendo: eu não posso passar esse vale ou chegar ao dia de amanhã com a mesma natureza que eu tenho até agora. Eu tenho que vencer isso. Eu preciso vencer esse lado meu, que sempre sobressai, lado carnal. Ele estava ali para que o seu lado espiritual vencesse. Deus está disposto a ajudar a qualquer um de nós.
A questão é nós estarmos dispostos a esta noite, para estarmos só nós e Ele, só Ele e nós. Porque nós sabemos que a beleza da oração é que nós não oramos só para nós oramos pelas pessoas. Mas eu estou falando do seu conflito interno, da sua situação, da sua natureza, que não vai ao ponto que ela precisa ir, que não vai à cruz de Cristo para estar lá. Essa natureza que te faz sofrer, essa natureza que te cria situações complicadas. Olha para cá. Ela precisa ir à cruz de Cristo. Cristo morreu para que a sua velha natureza esteja cravada lá. Para que a sua velha natureza não te domine, não sobressaia. O sacrifício de Cristo é poderoso. Agora a questão é nós estarmos dispostos a passarmos esta noite lutando para que esse lado nosso seja crucificado. Porque a grande verdade é que nos momentos de orações, nós oramos mais porque vemos os defeitos dos outros e pedimos: Senhor, trabalhe na vida dele. Jacó aqui tinha que dizer: trabalha na minha. Trabalha na minha. Trabalha na minha. Estamos só nós os dois aqui. Trabalhe a minha vida. Se é o grande problema enfrentado nas igrejas da atualidade, como é que nós oramos? Senhor, aquela irmã está com essa situação. Senhor, aquele irmão está com aquela situação. Não será mais viável nós orarmos dizendo: Senhor, eu estou nesta situação. Nunca vamos deixar de orar pela igreja, em toda a coletividade. Não é essa questão. Eu estou falando desse conflito de Jacó, dessa mudança que Jacó precisava. E a gente não tem outro caminho, irmãos, senão trilhar o caminho da oração para nós vencermos a nossa velha natureza. Irmãos, olhem para cá. Me preocupa muito a situação, porque todos nós sabemos quando a velha natureza quer aflorar na nossa pele. Nós sabemos muito bem quando nós estamos à flor da pele, os ânimos alteram por qualquer coisa. Nós sabemos, a gente é que quer viver essa vida aqui embaixo, porque existe um caminho para a gente percorrer. A questão é: dispostos nós estamos a entrar por ele? Irmãos, a Bíblia nos diz que um espinho na carne afligia o apóstolo. O que o apóstolo fez? Calou com a situação. Aquilo era uma aflição para ele. O que o apóstolo fez? Por 3 vezes eu orei ao Senhor, dizendo-me: livra-me dessa situação. Até que Deus, enquanto Deus não diz para ele, ele não para de orar na questão. Até que Deus diz: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas olhe para cá. São coisas que afloram na pele, só que você não percebe. Poder da carne, excitação para o pecado, força da velha natureza. Não consegue olhar para alguém que a carne já está tremendo. Pelo amor de Deus, entre para o caminho da oração. Como é que a gente vai sair fora dessa situação se não orar? Não consegue ver uma situação sem se colocar à parte e dizer: pela graça de Deus eu sou mais do que vencedor. Entra pelo caminho da oração. Se você, olhe para cá, se você está esperando milagre na sua vida, sem isso, meu campeão, meu irmão, minha irmã, não existe. Simplesmente não existe. Nesse val da nossa vida, nesse jaboque do nosso viver, o Senhor envia a sua atenção e a sua resposta dizendo: está aí a sua saída. Está aí a sua saída. Está aí a sua saída. Carne está aflorando, ore. Vontade de pecar aparece, ore. A velha natureza está aparecendo, parecendo ouriço cacheiro. Ore. Ore ao Senhor. Há um caminho para ser percorrido. Eu tenho dito à igreja, entre os quais eu me incluo, nós pouco conhecemos sobre o poder da oração. E me preocupa, porque são pessoas que pregam, são pessoas que ensinam, são pessoas que cantam, mas pouco conhecem sobre eficácia da oração. Como é que vai ser
Como é que será? Eu ouvi uma séria advertência agora há pouco de um pastor, não vou denominar o nome, dizendo que é lamentável a questão, isso é só para os irmãos ver, é lamentável a questão de muitos obreiros estarem percorrendo canto a canto de países, pregando, falando sobre missões sem nunca terem ganho uma alma para Jesus. Aí eu penso, como é que vamos falar sobre poder de Deus se nós não conhecemos caminho da oração? Como é que vamos falar sobre a atuação da graça, do Espírito de Deus, se nós não conhecemos caminho da oração? Como é que nós vamos cantar se nós não conhecemos caminho da oração? Hoje nós sabemos muito na teoria, mas pouco na prática. A geração do passado sabia menos na teoria, mas conhecia muito na prática. Homens e mulheres que testemunharam na prática poder de Deus, eficácia de Deus, presença de Deus, santidade de Deus presente, poder de Deus atuante no meio da igreja. Se nossos púlpitos, se as nossas igrejas tivessem mais homens, mais mulheres de oração, nós não viríamos degladiando entre nós pessoas que estão com as mentes presas aqui embaixo, quando por Cristo nós fomos libertos para estarmos com Ele, bem disseram o irmão no domingo, nas regiões celestiais, acima dessas meninices, dessas fraquezas, dessas fragilidades, acima dessas carnalidades. Lá estava Jacó, no Val de Jaboque, talvez como você esteja aqui nesta noite. Agora a noite passou para Jacó. Queira Deus que ela passe hoje para você também. Nesta noite, eu repito, a oração de Jacó era: ajuda-me, muda-me. Eu repito, você vai ficar a vida toda na igreja, se você não tomar postura, não tomar decisão, se você não entrar pela porta, você vai ficar a vida toda na igreja do mesmo jeito. Tem outra coisa não, irmãos. Essa é a grande verdade. Vida toda na igreja, do mesmo jeitinho. Mas tomemos posição. Vamos trilhar o caminho da oração, porque nós estamos falando sobre oração. Vamos trilhar o caminho da oração e nós vamos conhecer o resultado da oração. Bendito para sempre seja o santo nome do Senhor. Então, amados irmãos, a oração, portanto, ela nos faz vencer a nossa velha natureza. Jacó passara aquela noite querendo ser abençoado por aquele ser, até que raiando o dia, o ser precisa ir. E Jacó não lhe deixa, embora estando ferido como ele estava, marcado do lado de fora, mas aquela marca era para indicar a mudança interna. Jacó, portanto, diz: eu só te deixarei se tu me abençoares. E o ser então diz, porque o ser não estava lá para matá-lo, o ser estava lá para ajudá-lo, o ser estava lá para convencê-lo, o ser estava lá para ajudá-lo a entender que ele precisava de uma mudança. Porque à medida que ele aproximou daquele ser, ele foi se convencendo das suas debilidades, da sua fraqueza, da sua velha natureza, da sua incapacidade. E é exatamente isso, a oração nos faz aproximar de Deus. À medida que a gente aproxima dele, nós nos convencemos da nossa fraqueza, das nossas limitações, das nossas injustiças, da nossa situação, irmãos, que se não for graça e misericórdia de Deus, não há merecimento nenhum em nenhum de nós. Se a misericórdia de Deus é Deus não nos dar o que nós merecemos, porque o que nós merecíamos era a condenação eterna, mas o Senhor Deus, por misericórdia, Ele não nos dá o que nós merecemos, mas Ele nos dá o que não merecemos, que é a sua graça. Ele nos deu a salvação em Cristo para a glória do seu maravilhoso nome. Somos indignos, mas Cristo nos dignifica. Somos inúteis, mas em Cristo nos tornamos úteis. Somos inválidos, mas em Cristo nos tornamos válidos. Nós não éramos, mas em Cristo somos.
Não ereis povo. Tratou-se da soberania, querer de Deus. Olhou para mim e disse: vou salvar a sua vida, vou ter misericórdia do seu viver. E logo o Espírito Santo trabalhou no nosso coração, abriu os olhos do nosso entendimento que fechado estava, e nós conseguimos compreender que Cristo veio a esta terra para salvar o homem dos seus pecados. Logo então, pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não veio de vós, não vem de mim, não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras ou méritos, para que nenhum de nós nos gloriemos. Antes a Deus possamos ou devemos dar graças pelo que Ele em Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A Deus toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda a adoração. Eu te convido nesta noite a conhecer o caminho da oração. Bendito para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus, que vive e que reina. Até que o anjo, aquele ser, dissera para ele: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. E o ser lhe disse: não chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Eu faço questão de dizer, a Bíblia não diz que ele lutou contra Deus, ele lutou com Deus e prevaleceu. Ou seja, Deus estava ajudando aquele Jacó a vencer a si mesmo. Na verdade, ele estava vencendo ele mesmo. O maior desafio de Jacó era vencer a ele mesmo, e Deus lhe dera graça naquela noite para vencer a sua velha natureza. Seja louvado para sempre o santo nome do Senhor. Amém? Vamos passar, irmãos, um pouquinho mais para frente, porque as horas ela não vão nos esperar. Irmãos, se nós não procurarmos orar, a tendência das coisas é piorar. Eu não vou perguntar a alguém, quando eu digo alguém, a igreja, mas vamos responder para nós mesmos, porque pode ser que nós já temos esta experiência de coisas que nós cruzamos os braços, que não oramos, não fizemos nada, e as coisas só foram piorando, até que tomamos uma decisão. É aí que nós nos rendemos, é aí que nós nos entregamos, e as coisas começaram a mudar na nossa vida. Portanto, irmãos, se não orarmos, as coisas pioram. E a tendência é piorar. Eu queria levar você a um texto da Bíblia que está no segundo livro dos reis de Israel, logo no capítulo de número 1, e o versículo de número 3. Vamos ver. Segundo o livro dos reis de Israel, capítulo 1, versículo 3. Amém, irmãos? Os irmãos podem para mim, por favor, ler o 3 e o 4? Depois eu tomo. Tá depois. Obrigado. Irmãos, basta esta passagem aí. Eu queria só, porque estou procurando aqui, baixa orientação do Espírito do Senhor, extrair algumas lições. E aqui é quando falta a oração. A tendência das coisas é piorarem, não é melhorar. Se faltar oração, as coisas pioram, não melhoram. Nós precisamos sempre ter isto em mente. Aqui se trata de Acasias, filho de Acabe, que reinava no lugar de Acabe, e a Bíblia diz, já no capítulo de número 1, que Moabe havia se revoltado contra Israel, e Acasias, ele levou uma queda, ou ele caiu pelas grades de um quarto muito alto, que tinha em Samaria, e adoeceu, e ele foi para a cama, e o estado dele não era bom, e ele mesmo teve entendimento que o seu estado era mau. Agora, interessante, irmãos, qual era a opção desse homem? Ele sabia, ele conhecia muito bem os grandes feitos de Deus. Agora, daqui, eu quero extrair uma lição mais, adicionar, colocar aí no meio.
a respeito de nós os pais, quando os pais têm alguma coisa, um legado para deixar para os filhos, e quando os pais não têm, porque infelizmente Acabe não tivera nada de exemplo bom para deixar para Acasias. O exemplo de Acabe era péssimo, péssimo, péssimo. Esse era o exemplo de Acabe para Acasias. Acasias não tinha um exemplo no seu pai de oração, de piedade, de um homem fiel a Deus. O Acabe, com certeza, é o que nós vamos entender, porque a não ser que ele tentara fazer isto, a base é simplesmente da palavra, sem o Espírito, sem a essência, a natureza. Ele não levou o seu filho a amar a Deus. O que é interessante, irmãos, guarde isto, você vai ver na pessoa de Davi, que diz para Salomão antes de morrer, lá em 2 de Crônicas, capítulo 27, se não estou equivocado, versículo 9, e tu, meu filho Salomão, procura conhecer o Deus de teu pai. Antes de morrer, ele já sabia que ia morrer, e ele estava preocupado com o filho depois da sua morte. Então ele diz: meu filho, procura conhecer o Deus de seu pai. Já Acasias não tivera esse exemplo, seu pai Acabe, e a Bíblia diz que ele peca do mesmo jeito do pai. Ele faz coisas para ofender a Deus, entra pelo mesmo caminho e cai nessa doença, leva uma queda, fica ruim, a saúde dele vai embora, e estando sobre aquela cama, até hoje os estudiosos querem descobrir o porquê que ele faz uma besteira tão grande como essa. Ele manda mensageiros dele a Ecrom para consultar a Baal-zebub, que traduzido para nós é o Deus das moscas. Manda consultar esse Deus se ele ia sarar, se ele ia ficar bom. Logo essa consulta, eu queria que você entendesse, essa consulta ela aparece para nós dentro do que nos interessa como oração. Vai lá, vamos passar isso para os nossos dias. Vai lá e ore ao Deus Baal-zebub e pergunte ao Deus Baal-zebub se eu vou melhorar. Primeiro, a ignorância. Tinha que ir lá onde estava o Deus, a estátua. Quando o Deus de Israel, onde quer que estivesse, era só orar. Não precisava ir diante de nenhuma imagem. Mas como nós aprendemos no Salmo de número 115, não esqueça o que a Bíblia registra lá. Lá vai Acasias cometer esse erro gravíssimo, grotesco. Procurar um Deus fora dos termos de Israel. E isto não está partindo de um servo, de um serviçal. Se está partindo de um chefe de estado, de um rei. Se está partindo daquele que deveria cooperar para que o povo vivesse em torno ao Senhor Deus, o Deus de Israel. E Deus vê essa questão e chega para Elias e fala para Elias: Elias, vai lá e pare os mensageiros de Acasias que está indo consultar a Baal-zebub, e você fala só uma coisa para ele. Manda eles dizer para Acasias que eu mandei fazer uma pergunta para ele: se porventura não tem Deus em Israel, para que ele consulte ao Deus de Ecrom. Faça essa pergunta para ele. E diz a ele, e aí já é sentença, isso já é sentença, e diz a ele que porque ele agiu desta forma, a cama que ele subiu dela sem falta ele não descerá, mas morrerá sem falta. Deus está dizendo: assim será, e ninguém muda. Sem falta isso vai acontecer. Logo a palavra de Deus para Elias sugere ou abre-nos porta para pensar que se ele, não obstante todos os pecados cometidos, se ele se volta para Deus em oração, Deus ia ter misericórdia da vida dele. Deus ia compadecer dele.
Deus ia livrar ele. E Deus ia restaurar a vida daquele homem. E eu parei pensando sobre esta questão. E a conclusão que a gente chega é quantas pessoas que não desfrutam das bênçãos de Deus, porque eles não tomam a posição que precisam tomar, que não entram pela porta que eles deveriam entrar. Veja se é mais fácil, irmãos, sair dos termos de Israel, ir a Ecrom, consultar uma estátua, do que na cama dele mesmo, onde ele estava, como foi o caso de Ezequias, que vindo uma palavra de Deus, de sentença também para ele, dizendo: Ezequias, tu morrerás, põe a tua casa em ordem, porque tu não viverás. E a Bíblia diz que o profeta sai, entrega a mensagem e sai, mas ele vira-se para a parede, isso é ato contínuo. Ele vira-se para a parede e ora ao Senhor dizendo: Senhor, tu conheces o meu coração, tu sabe como é que eu tenho andado na tua presença. E quando ele ainda está em oração, o Senhor Deus diz para o profeta que está no pátio, não saíra para fora do palácio. É ato contínuo novamente. Volta lá e diz para Ezequias que eu acrescentarei mais 15 anos à sua vida. E olhe para cá, por favor. E há estudiosos que dizem que Deus só acrescentou 15 anos exatamente devido à idade dele, porque ele já era avançado em idade, porque Deus poderia ter acrescentado 30, 40, 50 se quisesse. Mas ele já tinha vivido bastante, e Deus dissera para ele, porque ele não fez como o Acasias, mas da sua cama ele orou ao Deus que tudo pode. Ele falou com aquele que tem a solução de todos os problemas. Claro que ele estava como que dizendo: é claro que se o Senhor quiser me levar, o Senhor me leva mesmo. Agora, se o Senhor também quiser me dar vida, o Senhor dá mesmo. Porventura não é assim que nós chegamos perante o Senhor? Estou aqui expondo as minhas dificuldades, e sei que se nesta noite o Senhor quiser me tirar delas, o Senhor me tira. Agora, se o Senhor não quiser me dar graça, renova as minhas forças, para que eu continue caminhando e vencendo os obstáculos dos dia a dia, sem que eu perca a visão do que o Senhor já preparou para mim. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor Jesus. Então a palavra do profeta volta e diz para ele: Ezequias, assim mandou dizer o Senhor, tu não morrerás, mas ele acrescentou os teus dias por mais 15 anos. Bendito para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor. Ora, o que é uma enfermidade para tragar um homem, se Deus disser que não? Ora, o que é um problema na sua casa, na sua família, ou entre você, um irmão e uma irmã, se Deus disser que é para esse problema ser solucionado? Ora, o que é as nossas tribulações perante o poder absoluto do Deus que criou os céus e a terra? Que é isto para o Deus Todo-Poderoso? Então, amados, o que nós precisamos é conhecer um pouco mais o caminho da oração. É conhecermos este caminho. Porque, irmãos, a grande certeza, nós podemos ter certeza, o dia que faltar-nos força até para essa questão, tenha dúvida não, Deus virá a nós. Deus virá a nós. Se nós cultivarmos uma vida de oração. Irmãos que me ouvem, igreja que tenho perante Cristo a responsabilidade de pastorear, e que até aqui não procurei mensagem para pregar, mas debaixo da orientação de Deus, não é por acaso que o Senhor está falando conosco sobre oração. Como não é por acaso o que Cristo veio falando conosco nas noites de terça-feira sobre o reino de Deus, sobre o que Ele é, o que Ele representa e como nós devemos portar dentro dEle. Uma vez tomando conhecimento, irmãos, é outra coisa.
Uma vez sabendo, nós não somos mais inocentes. Você sabe que tem um caminho para você vencer as suas dificuldades. E esse caminho é o caminho da oração. Entre por ele. Tome a decisão de orar um pouco mais. Gastemos um pouco mais o nosso tempo aos pés do Senhor Jesus. Bendito para sempre seja o santo nome do Senhor. Senão a gente vai ficar lamentando a vida toda, chorando e dizendo, tá assim, E Deus dizendo, entra pelo caminho, entra pela porta. Olha aí a porta, entre por ela. Nós sabemos que os dias que nós vivemos são dias maus. Uma razão a mais para a gente orar. Nós sabemos que não há, irmãos, essa promessa de um avivamento extraordinário. Mas há possibilidade dos crentes serem avivados. Olha para cá. A possibilidade dos crentes serem maduros e fervorosos. A possibilidade de crescermos na graça e no conhecimento. A possibilidade de sermos uma igreja atuante dentro do reino do Senhor. A possibilidade de prestarmos a Deus um culto verdadeiro. A possibilidade de não estar só o nosso esqueleto, só matéria dentro da igreja, mas estar nosso espírito e nossa alma aqui, envolvidos no ambiente celestial que já desceu sobre nós. Nosso entendimento deve sempre ser esse. Cheguei na casa do Senhor, dissera ele para Salomão, agora escolhi e santifiquei este lugar, para que seja casa de oração. Isso é casa do Senhor. A gente vem aqui e tem certeza absoluta, Deus virá a esse lugar. Deus estará presente. Vai falar na noite, Ele vai atuar, Ele vai operar. Se todos tiverem esse sentimento, esse pensamento, se você não tiver aqui só de corpo, mas tiver de alma, de espírito, as coisas mudam. As coisas mudam. Todas as nossas dificuldades, nós vamos vencê-las a cada dia, no dia a dia, a gente vai vencendo pelo poder de Deus. Isso não é determinismo, isso não é triunfalismo, isso é ser uma igreja triunfante. Uma igreja que tem plena consciência das intempéries da vida, mas ela é consciente do poder absoluto de Deus, da eficácia do Evangelho. Nós devemos viver o Evangelho como ele é. Evangelho. Precisamos viver o Evangelho como ele é. Temos disposição para isso? Deixa eu dar um conselho para você. Não olhe para quem está ficando para trás, não. Não olhe para quem não participa de ceia e não dá satisfação. Participe você. E o dia que não participar, procure seu pastor. Porque você tem pastor que te lidera. Olhe para cá. Não está orando, não. Ore você. Você está vendo confusão do seu lado? Não vá para a confusão. Você continue caminhando. Vai em frente. Ande, caminhe. A palavra de Deus para nós é isso. Escapa-te pela tua própria alma. Os dias é difíceis. Está acontecendo aí a tendência das coisas ir só piorando. Mas continue firme. Continue com Cristo. Continue honrando o Evangelho e honrando a cruz dele. Continue mostrando ao mundo que o sacrifício de Cristo foi eficaz na sua vida. Ele mudou você, transformou a sua vida. Glória para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Glórias ao maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Orecancho de glai de bassou. Proviande fai labiarai xaracanda lamahai. Blastemai tu kenebai. Recandarai magarachandarai de bassou. Glórias ao santo nome do Senhor. Aleluia. 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 Bendito é o santo nome do Senhor.
Graças a Deus, aleluia. Então, irmãos, eu vou ter que parar aqui, mas deixa eu fazer a última colocação. O que vai ficar claro para nós, que aos olhos do Senhor nosso Deus, quando nós não oramos, nós estamos dando a entender, é como que nós estivéssemos expressando, falando, demonstrando que nós vivemos como se Deus também não estivesse entre nós. Cessar a oração significa dizer, estarmos falando nas ações que Deus não está no nosso meio. Porque orar é falar com Ele, orar é ouvir Ele, deixar Ele orientar nosso coração, apaziguar a nossa alma, colocar calma dentro do nosso coração, dizer: aquieta-te, acalma-te, eu estou aqui, aleluia. Oh, bendito é o santo nome do Senhor, glória para sempre seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Essa expressão que Deus usa, não há Deus em Israel. Se nós deixarmos de orar, é como se disséssemos: não há Deus, por isso que a gente não ora. Quando Deus está dizendo: eis-me aqui, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está aqui nesta noite para fazer obras. Aleluia. Se coloque de pé no nome de Jesus. Oh, Jesus bendito, glórias ao seu maravilhoso nome. Graças a Deus, maravilha. Adorado para sempre seja o nome do Senhor nosso Deus. Deus é louvado para sempre. Deus é exaltado.